Oi, dando sequência aos nossos comentários do livro A Jornada da Heroína. Hoje a gente vai falar do capítulo 4, A Dádiva Ilusória do Sucesso. Que capítulo, minha gente? Esse capítulo é uma chave, é um tesouro na jornada da mulher dentro do mundo. Então, quando a heroína chega na dádiva ilusória do sucesso, nesse estágio da jornada dela, é que ela se dá por conta que lá fora, que as conquistas heróicas que ela empreendeu no mundo não trouxeram realização para a alma dela. Ela não tá se sentindo plena e suficiente. Então, quando ela chega na dádiva ilusória do sucesso, que é o que a Marie vai falar nesse capítulo, a heroína começa então a fazer essa reconexão com o feminino, porque ela se dá por conta que a jornada que ela tá empreendendo lá fora não tá realizando ela, né? Então, nesse capítulo, a Maureen vai falar da mística da supermulher, que é essa mulher que vai lá fora, a heroína que ela vai pra vida, vai ter provas, dragões, ogros e dragões, como no capítulo anterior. Mas ela vai, além de todas as limitações interiores e exteriores, ela vai conseguindo empreender jornadas heróicas no mundo, ter sucesso, né? Ela vai para essa jornada lá fora, que é uma jornada perigosa, né? Como a gente viu no capítulo anterior. E ela vai desfrutando de todas as recompensas dos esforços que ela vai empregando nesse mundo. Dinheiro, carro novo, roupas, viagens, tudo isso. A heroína vai conquistando, ela vai chegando ao topo do mundo. Ela está se divertindo e ela é poderosa. A heroína ela vai se sentindo forte dentro de si mesma, conhece suas capacidades e encontrou um tesouro da sua busca. Ela conquistou poder e reconhecimento e o sucesso do mundo exterior com as quais sua mãe apenas sonhava. A heroína chegou lá. Mas aí a heroína vai começar a encontrar outros obstáculos agora, né? Depois ela superar os obstáculos externos e internos para chegar lá, ela já chegou lá. E quando ela chegou lá, ela começou a perceber que esse lá tava roubando a liberdade dela, roubando a autonomia dela, roubando o sentir, né? Então ela fala assim que a heroína aprendeu a ter um bom desempenho e por isso, quando ela sente algum desconforto, ela se ocupa em vencer um próximo obstáculo. Um novo diploma, uma posição mais prestigiosa, uma mudança geográfica, um caso sexual ou mais um filho. Ela acalma a sensação de vazio, massageando seu próprio ego com mais atos de heroísmo e realizações. Ela se encanta com os elogios que a vitória lhe traz. Existe uma descarga de adrenalina associada às conquistas de um objetivo, e este barato mascara a profunda dor da heroína de não ser suficiente. Ela mal percebe essa decepção depois que seu objetivo foi alcançado, porque ela está focada no próximo objetivo. E essa necessidade obsessiva de se manter ocupada e produtiva evita que ela precise enfrentar a crescente sensação de perda. Mas o que ela perdeu? Certamente ela conseguiu tudo o que se propôs a fazer, mas à custa de um grande sacrifício da sua alma. Sua relação com seu mundo interior está distante. A reação da heroína à total dependência da sua mãe ao marido e aos filhos para se sentir realizada fez com que ela sentisse que precisava ser totalmente independente e mais autossuficiente de qualquer outro homem para conseguir qualquer coisa. Ela não vai depender de ninguém, ela diz para ela mesma. Ela se conduz, então, incansavelmente até a exaustão. Ela esquece como dizer não. Ela tem que ser tudo para todas as pessoas e ignora suas próprias necessidades de ser cuidada e amada. Ela está fora de controle. Sua relação com seu masculino interior se tornou distorcida e tirânica. Ela nunca se deixa descansar. Ela se sente oprimida, mas não compreende a sua fonte de vitimização. Aqui a Maureen fala sobre esse masculino interior tirano, que diz pra heroína que ela nunca é suficiente, que ela nunca pode parar, que a gente falou no capítulo anterior, que é, na verdade, o ânimos da mulher, né, como diz o Jung. Então, ela fala que essa heroína, que ela tá projetando, na verdade, é as realizações do pai, né? Então, ela se confronta com essa traição do pai, quando ela reconhece que tudo que ela conquistou foi, na verdade, para conquistar essa imagem do pai que ela tem, né? E ela desenvolveu uma relação, então, com esse homem interior, que é o pai dela projetado, que ele é um crítico e um tirano. Em vez de ela resolver ter uma relação interior dela, né, um ânimos, o masculino dela interior protetivo, amoroso, ela, com base nessas perfeições, nas projeções, nessa necessidade de ser autossuficiente, independente de tudo aquilo que ela foi aprendendo com o mundo, com o pai, com a mãe dela, ela foi desenvolvendo um ânimos, um masculino interior tirano, que é aquela voz aqui dentro da gente, que fica falando pra gente que a gente não pode parar, que nunca é suficiente, que a gente não pode descansar, que precisa de mais, de mais, de mais. Então,
Jung diz que o processo criativo de uma mulher nunca poderá ser concretizado se ela permanecer capturada em uma imitação inconsciente dos homens ou identificada com esse masculino inferior em seu inconsciente. E aí ela fala desse mito da mulher nunca ser suficiente, né? Quando o masculino inconsciente, que é esse ânus, assume o controle, a mulher sente que não importa o que ela faça ou como ela faça, porque nunca será suficiente. Ela nunca se sente satisfeita ao completar uma tarefa, porque ele sempre a incita a próxima tarefa, para passar para a próxima tarefa. Seja o que for que ela esteja engajada no momento presente, não tem valor, porque o ânimo dela sempre obriga a pensar adiante. Ela se sente agredida e responde a partir de uma fala interna. Você tem razão, eu deveria estar fazendo outra coisa, isso não é suficiente. Então você está fazendo uma tarefa e já tem aquela vozinha dentro de você, não, mas você devia estar fazendo outra tarefa, você está lendo um livro, não, mas como é que você não arrumou a casa ainda? É essa voz que ela vai desenvolvendo, esse ânimo interior, esse masculino interior distorcido, tirânico, né? E uma das razões por essa sensação de eterna insuficiência é de que tem coisas demais no tempo dessa heroína, né? Ela acreditou, aqui nesse mesmo capítulo, a Maureen fala que essa heroína acreditou numa mítica da supermulher, que foi dos anos 80, né? Que prometia às jovens mulheres que elas podiam ter tudo, que elas podiam ter carreiras lucrativas e gratificantes, um casamento amoroso igualitário e estável e uma maternidade jubilosa. Então, muitas das heroínas se tornaram supermulheres em relação a essa mística feminina, né? Elas acreditaram nessa ideia de que a gente podia ter tudo. E o poder. E aí elas, como as suas mães não tiveram escolha de podiam não ter filhos, se podiam ou não se realizar no mundo, elas acabaram se tornando dependentes dos homens que sustentavam elas e dos filhos que elas criavam. Então ela fala aqui que as mães das heroínas, né, não podiam alcançar o sucesso no mundo masculino. E era compensado então pelo poder que elas exerciam na família. Então essa mãe acabava exercendo o seu machismo na família, ignorando os sentimentos dos membros da família, exercendo controle sobre eles, né? Então, o que elas não conseguiam conquistar por si próprias, essas mães, elas esperavam que viesse da sua família, e assim elas controlavam, convenciam e manipulavam os membros da família, né? Essa mãe não podia expressar abertamente sua solidão, seu abandono e sua sensação de perda. Tudo que ela podia fazer era expressar sua fúria. E isso tomava a forma de explosões violentas contra os maridos e filhos, ou de um entorpecimento conduzido por drogas, álcool, excesso de compras ou comidas. Suas filhas observavam e ouviam: não faça o que eu fiz, tenha uma carreira, faça sua própria vida, as mulheres não têm poder, espere para se casar e ter filhos. Então a heroína começou a conviver com aquilo. Será que ter filho é ruim? Será que casar é ruim? Será que cuidar de criança estraga a vida? Ela começou a conviver com essas vozes da mãe dela. E será que ser mulher é ruim, né? E ela começou a ter uma autodepreciação, uma autoaversão da mãe. E convenceu essa filha que ela não podia se parecer em nada com ela. Então ela fez com que essa mulher falasse: eu não vou me parecer com a minha mãe, eu vou ser independente, autossuficiente e eu vou ser perfeita. Então muito dessa sensação de insuficiência também vem desse lugar. Essa necessidade de extrema perfeição e de conquistar muitas coisas, né? Então, infelizmente, no esforço que essas mulheres tiveram de não serem parecidas com as suas mães, elas se aproximaram muito dos homens e elas se condicionaram sua autoestima, sua identidade e o seu valor próprio aos padrões masculinos. Então, se você está se identificando com os padrões masculinos e achando que seu valor está nessas conquistas, nos padrões dos homens, você nunca vai se sentir suficiente, porque você não é um homem, não é? Não é verdade? E aí, com isso, também a heroína foi deixando de lado os valores do feminino, dos relacionamentos, do sentir. E ela foi sentindo, então, que tudo isso ficou em segundo plano, o que era mais feminino dela ficou em segundo plano, e elas começam a sentir que elas nunca são boas o suficientes, né? Então, elas fazem muitas coisas e nunca são boas o suficiente. Mas o que, na verdade, a heroína quer, sempre quis, fora dessas conquistas, é alguém que massageasse o corpo dela, alguém que elas pudessem descansar, que elas pudessem ser aceitas por quem elas verdadeiramente que elas pudessem ser acolhidas e ouvidas. O que elas mais querem de verdade é acessar o seu feminino, né? É um enorme anseio pelo que parece ter sido perdido, mas elas nem sabem o que é que está faltando. E elas preenchem essa falta com mais conquistas. E o que está faltando, na verdade, é o feminino, é o sentir, né? Então, ela fala também do mito de nunca ser perfeita, que uma das razões dessa insuficiência é que as mulheres começaram a acreditar nesse mito de que elas podem ter tudo e
as coisas todas começaram a exigir muita demanda, muito tempo, e as mulheres têm uma profunda dificuldade de dizer não e desagradar. Então, por causa disso, elas vão assumindo papéis, assumindo coisas para não dizer não, para não desagradar, e elas acabam sobrecarregadas porque não tem tempo. O tempo é escasso, né? Elas não gostam de desapontar outras pessoas, então elas acabam considerando várias tarefas e se sobrecarregando. E aí a Maureen vai finalizar esse capítulo falando que as mulheres devem alcançar a autonomia antes de conquistar a plenitude. Examinar o significado da autonomia muitas vezes envolve descartar velhas ideias de sucesso. Mulheres sacrificaram grande parte da sua alma em nome de realizações. As recompensas da jornada exterior podem ser sedutoras, mas em algum momento a heroína desperta e diz não a mais um ato heróico do ego. Porque essas recompensas têm cobrado um preço alto demais para a heroína. A heroína pode dizer não aos padrões de supermulher no trabalho ou em casa quando se sente bem consigo mesma como mulher e assim reconhece que é limitada, reconhece as suas limitações naturais. Isso pode inclusive envolver sair de um emprego e abrir mão de um salário maior, de um prestígio, para poder voltar a sentir. Ou ela pode então decidir que não precisa mais ter a casa totalmente limpa para viver a vida dela e que seus filhos e seus maridos podem sim assumir os papéis deles também na limpeza da casa e fazer as tarefas deles. Encontrar a dádiva interior do sucesso exige sacrificar falsas noções de heroísmo. Quando você consegue encontrar a coragem para ser limitada e para perceber que você é suficiente como é. E então a mulher descobre o verdadeiro tesouro na jornada da heroína. Ela pode se desapegar dos caprichos do ego e entrar em contato com as forças mais profundas que são a origem da sua vida. Ela pode dizer, eu não sou tudo, mas eu sou o suficiente. Ela se torna real, aberta, vulnerável e receptiva a um verdadeiro despertar espiritual. Lindo, né, gente? A dádiva nos olhos de sucesso é quando a Arena começa a perceber que não foi suficiente e ela começa a fazer o caminho de volta para a alma, de volta para o sentir. Então, no próximo vídeo a gente vai falar do próximo capítulo, que é Mulheres também podem dizer não. O próximo capítulo se chama Mulheres fortes podem dizer não. Até o próximo capítulo.